Fala, meus queridos, que alegria receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. E juntamente comigo aqui nessa mesa está meu amigo, meu parceiro, Guilherme. Fala, mano! Fala, meu irmão. E aí, pessoal? Que alegria poder estar aqui mais um dia, mais uma vez. Mais um momento de muito aprendizado, porque hoje a gente tem um convidado muito especial conosco aqui. É isso aí, nessa mesa hoje está ele que é teólogo, jornalista e escritor de vários livros. Está conosco o pastor Gutierrez Siqueira. Prazer, meus irmãos. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui pela primeira vez em Concórdia. A gente falava antes, né? Inclusive, que acho que não sabia se já tinha visto você. Não, essa região, até essa região de Santa Catarina, a primeira vez. Eu venho muito a Santa Catarina, já preguei bastante na região do litoral, né? Mas aqui... Mas na Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Mas também fora da Assembleia. Mas essa região é a primeira vez. Não, legal. Prazer. Muito bom. Legal. Então, queremos saber de ti, fala um pouco sobre você, sobre seus estudos, sobre a sua vida. Eu sou jornalista de formação, com pós-graduação em teologia e mercado financeiro. Trabalhei 15 anos em banco, né? Então eu tenho uma trajetória longa aí de mercado financeiro. Mas teologia para mim sempre foi uma paixão. Assim, nunca encarei a teologia como uma tarefa a ser feita, né? Então eu diria que desde os meus 13 anos eu estou estudando teologia. Mesmo como autodidata ali, isso fez parte da minha formação. Até porque quando eu me converti, eu tinha de 11 para 12 anos, eu tinha muita curiosidade de entender por que a Assembleia de Deus era diferente da Batista, da Presbiteriana, por uma questão que eu sempre falo que é de Deus mesmo. Logo no início da minha fé, eu tinha muito contato com gente que não era da Assembleia de Deus na escola. E aí eu ficava... Puxa, por que é assim, não é de outro jeito e tal? Isso que me levou um pouco a me interessar logo muito cedo por teologia, né? Então eu queria entender. Então essa é a minha trajetória hoje, de alguma forma, é fruto, né, desse momento lá na adolescência. E hoje eu sou editor na Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a Sociedade Bíblica, muita gente ainda não conhece, embora ela tenha uma história aí de mais de 80 anos, mas talvez você em casa tenha uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Pelo menos de 10 Bíblias no Brasil, 8 são da Sociedade Bíblica, né? E hoje eu trabalho lá. É um trabalho que, de vez em quando, você vai eventualmente pegar uma Bíblia com algum devocional, com algum comentário. Eu vou trabalhar nessa parte, né, de produção de conteúdo para Bíblias na Sociedade Bíblica do Brasil. Estou lá recentemente, mas está sendo uma jornada já incrível. E como que foi essa transição de sair do banco, trabalhando 15 anos, e agora trabalhando em outra área totalmente diferente, pois né? Eu falo que é de Deus mesmo, porque eu nunca passou na minha cabeça trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil. Só do último banco que eu trabalhei, eu já tinha 13 anos, né? Então já era uma caminhada muito grande ali no banco. Mas veio esse convite ano passado ainda, a primeira sondagem, se eu mudaria até de rumo ali, de carreira. E aí foi num momento até muito propício, que eu estava muito pensando nisso, o que seria a minha carreira dentro do próprio banco, né? Então, foi o momento correto ali, veio o convite, esse convite foi reforçado agora no início do ano, e eu aceitei. Eu falo que realmente não tem uma explicação até racional para esse processo. E trabalhando ali na Sociedade Bíblica, porque imagina você trabalhar 15 anos em um ramo e mudar para outro que não tem nada a ver, né? Mas parece que desde o primeiro dia eu tinha nascido para aquilo, sabe? A adaptação foi tão tranquila, tão rápida. Eu até comentei isso com colegas lá na SBB, que eu já prestava atenção em alguns detalhes de edição que um leitor comum não presta atenção, mas eu já prestava, e são coisas que hoje eu faço. Até ter um cuidado de citações, de levar a sério a BNT. É o tipo de coisa que eu já fazia, né? Mesmo não sendo do ramo editorial. Também o fato de ter escrito muitos livros e até conversar com muitos editores, a minha cabeça já tinha um pouquinho, né, de um pensamento editorial. Então,
Isso também ajudou, graças a Deus. Foi meio que Então natural. foi fácil, natural. Foi fácil, graças a Deus foi Você fácil. já tinha escrevido já alguns livros, Sim, né? já estou com 8 livros publicados e já estou escrevendo o 9º, então Olha. exclusivo aqui. Que legal, que legal. Legal. E como a gente é um mero seguidor, né? A gente acompanha você no Instagram lá. E esse dia você fez uma pergunta, fizeram uma pergunta para ti sobre o questionamento por que ser pentecostal, né? E gostaria que tu colocasse a sua posição aí, né? Para quem não te segue, quem sabe, você explicar aqui para nós. Por que nós, assembleanos, né, precisamos ser pentecostais? Eu fiz um elogio nessa postagem ao pentecostalismo e escrevi a palavra potencialmente, né? Muita gente não entendeu isso. Como se eu estivesse falando que ali é o retrato de todo o pentecostalismo no mundo. Infelizmente não é. Mas quando eu falo que potencial, eu realmente acredito nisso. Eu acredito que o pentecostalismo é o ramo do cristianismo que tem o melhor potencial de associar piedade, espiritualidade e estudo da palavra. Por que eu falo isso? Porque é muito comum alguém que vem de uma tradição cristã mais intelectualizada de não ter muita preocupação missionária, uma preocupação até com oração. E como a gente já vem dessa tradição muito missionária, muito apegada à espiritualidade, ajustar isso um pouco com estudo no meio, com exegese, de alguma forma com teologia mais densa, é muito mais fácil do que pegar uma outra tradição que você já tem uma tradição intelectual e colocar a espiritualidade ali. Então, assim, por isso que eu falo que o potencial nosso é muito bom. Né? Então, e não é um desafio fácil, porque naturalmente as tradições que hoje são mais intelectualizadas e naturalmente até mais distantes desse mundo de chão de fábrica de igreja, de evangelismo, de oração, eles também começaram lá atrás como grupos mais piedosos. Né? Então, fazer esse caminho não é fácil. Mas como a gente está ainda na infância do nosso movimento, o pentecostalismo só tem 120 anos. Então, a gente ainda tem chance de corrigir esse caminho, algo que não foi feito no passado. Então, de fato, eu acredito que o pentecostal pode ser esse grupo, o pentecostalismo, que vai ter o cara falando em línguas no quarto, orando, ou na igreja, e vai estar estudando grego e hebraico depois na sequência, sabe? Então, isso para mim é muito legal, sabe? Ou aquela questão, né? Aquele cara que é muito apaixonado por evangelismo, por missões, mas ao mesmo tempo é uma pessoa comprometida com a ação social, que ele não vai achar que uma coisa está divorciada da outra, né? Ou que se eu fizer ação social eu não posso também evangelizar. Então, a gente pode fazer a síntese do que há de melhor do cristianismo. Eu acredito muito nisso. Né? E por quê? Porque nós acreditamos em dons. E até vai ser um pouco do que eu vou falar hoje aqui à noite, mas se a gente acredita em dons, a gente acredita que o Espírito Santo opera o falar em línguas, a profecia, como opera a administração e a misericórdia. Então, aquela pessoa muito voltada para uma ação social, ela tem um dom ali. Mas aquele que está falando em profecia também tem um dom. E tudo vem do Espírito Santo. Então a gente tem que agregar todos esses dons em um mesmo espaço. Esse é o desafio da igreja. A igreja primitiva era assim. Era uma igreja que tinha a doutrina, tinha o milagre, tinha o social, tinha a comunhão. Mas o que a gente tem hoje no cristianismo? Cada segmento do cristianismo se especializou em alguma virtude que a igreja primitiva tinha. Né? Isso é muito ruim. É muito... ok, aquela igreja ali é muito boa em ensino. Bacana. Mas, cara, nunca acontece nada ali, nenhum milagre. Né? As pessoas vão doentes ali e sequer alguém cogita em orar por cura, por exemplo. Né? Será que isso está correto? Mas aquela igreja ali tem muita cura, tem muito milagre. Mas e a teologia daquele espaço? E a doutrina daquele lugar, né? Então, por isso que eu acho que o pentecostalismo pode ser essa essência do que era a igreja primitiva, né? Uma aula, literalmente. É bom quando a gente tem uma percepção dessa forma, né? Porque até pra gente poder compartilhar isso, né? Porque a gente, quando fala... a gente vai na Assembleia de Deus, né?
pessoal que não é da Assembleia ainda faz uma linkagem com muita coisa que acontecia no passado, Sim. sem entender do termo pentecostal de modo geral, né? Sim. Então a gente ter uma percepção dessa forma contribui muito. E você falou algo que vai de encontro a uma pergunta que a gente gostaria de te fazer também, que é sobre o falar em línguas, né? Porque tem um livro seu que é o Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, que você menciona algo na página 118 em diante, e também no livro Revestidos de Poder, que é uma introdução à teologia pentecostal, na página 105 em diante. Você pode nos trazer algo sobre esse tema tão questionado no meio pentecostal? Normalmente as pessoas têm dificuldade com a doutrina pentecostal do falar em línguas como evidência, né, do batismo no Espírito Santo. Eu particularmente também não gosto da palavra evidência. Evidência fica parecendo como se fosse um teste de prova, né? Exato. Eu prefiro a expressão bíblica mesmo, que é a expressão sinal. Por que sinal? Quando a gente fala que o falar em línguas é um sinal do batismo no Espírito Santo, a gente já está mostrando que ele não é um fim em si mesmo. Eu não sou batizado no Espírito Santo meramente para falar em línguas. O falar em línguas está sinalizando aquilo que o objetivo, digamos assim, por que eu estou sendo batizado. Qual é a consequência em atos daqueles que foram batizados? Não é o falar em línguas. O falar em línguas é o sinal. A consequência é a ousadia na pregação, a fome de evangelismo. Então, se você vai ver muito esse movimento em Atos, que depois que os grupos são batizados no Espírito Santo, há uma expansão do evangelho. Então, e vai aparecer muito mesmo a palavra assim. E os apóstolos pregavam com ousadia, cheios do Espírito Santo. Então, esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. O falar em línguas, ele vai sinalizar isso, por quê? Por que eu falar em línguas e não um outro dom? Né? É até curioso isso. É como se Deus estivesse sinalizando para a gente o seguinte: da mesma forma que eu estou capacitando você a falar uma língua que você nunca falou, ou a falar expressões que você nunca cogitou falar, é como se Deus estivesse falando: abra a tua boca que eu a encherei. Vá lá, fale de mim, evangelize, né? Que eu vou te capacitar a falar do evangelho. Né? Então, de alguma forma, o batismo no Espírito Santo nada mais é do que uma agência missionária, né? Cada crente tornando uma pessoa mais ousada na evangelização. Então, o papel do falar em línguas é meramente confirmar isso, ó. Está confirmando que você recebeu esse revestimento de poder, mas não pare aí, vai, continue, evangelize e tal. E tem um padrão bíblico. Desde o Antigo Testamento, você vai ver vários enchimentos do Espírito Santo em que houve um sinal de fala. Então, em Números 11, que é o primeiro episódio que acontece na Bíblia, de um enchimento coletivo do Espírito Santo, é claro que os 70 anciãos, diz o texto, que o Espírito que estava sobre Moisés vem sobre os 70 anciãos e eles começam a profetizar. Então, o que ocorre ali? Um sinal de fala. Tem até biblistas que cogitam que esse verbo profetizar no hebraico pode ser entendido como uma espécie de falar em línguas, né? Então, o primeiro Pentecostes da Bíblia já acontece no Pentateuco, lá em Números 11. Depois, o próprio Saul, quando é cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. Os mensageiros de Saul, lá no livro de Samuel. A própria escola de profetas de Samuel. E então, tem um padrão que você vai vendo já no Antigo Testamento de uma relação da fala inspirada pelo Espírito Santo como um sinal do enchimento do Espírito Santo. Então, por isso que os pentecostais pregam que o falar em línguas ele tem essa importância de sinalizar externamente a todos, olha, que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quando você fala um pouco sobre isso, eu vi um post seu que você faz uma linkagem disso com algo sobre a interpretação, né? Sobre ter um intérprete. Acho que foi essa semana, se eu não me engano, que uma pessoa te questiona e você traz um complemento a isso, né? Sobre a pessoa talvez elevar o tom de voz e você não ter o intérprete. Sim. Eu vejo que tu colocou uma contribuição assim que me fez refletir, que eu até compartilhei com o Júnior essa semana. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também. Tem muita essa dúvida, porque Paulo é muito claro, em 1 Coríntios 14, que se não houver interpretação de línguas, o falante deve se calar, ou falar baixo. Né?
Mas como saber o momento de se calar e até se há alguém interpretando se eu não falar primeiro? Exato. A gente tem que lembrar primeiro qual era o contexto que Paulo estava escrevendo. Ele estava escrevendo para a igreja em Corinto. Corinto, assim como as demais cidades que receberam o evangelho, eles não tinham templos, como a gente tem um templo aqui. Eram reuniões em casas. E essas casas não eram tão grandes assim. Então, os estudiosos estimam que um culto da igreja primitiva tinha em média 30 pessoas. Tá? Então não era muita gente. Então alguém falar em línguas alto num ambiente de 30 pessoas claramente atrapalha o culto todo. Né? Então a orientação de Paulo é que essa pessoa se cale se não houver interpretação. A gente vai pegar esse princípio que Paulo está ensinando e vai tentar aplicar para a nossa realidade hoje. É claro que num contexto de uma igreja com 100, com 200 pessoas, como que eu vou saber se tem um intérprete ali? Eu tenho que começar a falar, e falar alto, né? Que alguém perceba e ore para que possa interpretar o próprio falante. Se não houver, aí eu falo baixo. Mas não há problema em começar a falar alto, né? É que algumas pessoas tentam ler o texto de uma maneira assim tão radicalizada que elas têm crise com essa ideia. É como se eu nunca pudesse falar alto em línguas, né? Não é bem assim. O que Paulo está ensinando ali é uma ordem para ter edificação coletiva da igreja. Então, o princípio paulino é esse, é a edificação. Então, precisa em algum momento falar alto. E aí, ok, ninguém interpretou? Vou aqui agora me controlar, ficar aqui falando baixinho. Recentemente eu estava pregando numa igreja e falando desse assunto, e um irmão relatou que ele, toda vez que fala em línguas, ele está falando em línguas, as pessoas percebem que ele está falando em línguas, mas ele só entende em português. E ele estava assim, querendo saber que eu explicasse para ele o que era isso, né? Eu falei, irmão, você tem um dom de interpretação de línguas, né? Tá aí, evidente, né? E aí para ele foi, acredito que tenha sido bom saber, né, que ele tem esse dom, né? Então, nesse sentido, a orientação que eu dou a qualquer um de nós é: você está sentindo muito forte que aquela mensagem em línguas pode ser potencialmente algo que vai ser usado por Deus para trazer uma mensagem, fale alto. Percebeu ali, demorou 1 minuto, 2 e não aconteceu nada, aí você fala baixo ali, você em Deus, para não atrapalhar o restante do culto. Perfeito. Tô sendo muito novo, assim, recebeu muitas críticas por ser um teólogo, assim, novo, né? Não sei qual que é a tua idade. E com uma certa influência também. Com uma certa influência. Comecei na internet aí escrevendo teologia pentecostal com 17 anos. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu tenho um colega que fala que na época que eu tinha 17 anos e montei o meu blog, um cara comentou com ele: garotinho aí de 17 anos, teologia pentecostal, o que esse cara sabe, né? Eu não sabia muita coisa mesmo, mas assim, Deus colocou no meu coração de ir atrás e pesquisar, e graças a Deus. Lidar com crítica, assim, a gente tem que ter 2 posturas, né? Não se desanimar e também não ser arrogante em desprezar todas as críticas, porque tem muita crítica válida, tá? Então, eu vejo muita gente que faz um certo sucesso ministerial, seja ele em qual área for, e acha que toda crítica é algo que deve ser jogada fora, porque interpreta isso como inveja. Não, tem crítica que até a motivação é errada. A motivação é até mesmo invejosa, mas tem algum fundo de verdade ali, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de ouvir, entender. Olha, será que realmente aqui eu não estou extrapolando, não estou exagerando? E ter também a maturidade de não desanimar, né? Puxa, alguém me fez uma crítica muito pesada, então vou jogar tudo fora, né? Inclusive, eu tenho um hábito, não fiz isso com todos os livros, mas um em particular eu fiz, que foi o livro Quem Tem Medo dos Evangélicos. Eu tenho um amigo muito inteligente, eu julgo que é o cara mais inteligente que eu conheço. Aí eu falei assim para ele: olha, leia o meu livro, antes de publicar, né? Leia o meu livro e faça críticas a ele. Eu não quero que você não é para fazer nenhum elogio ao livro, é só o que você achar de errado no livro. E me mande, por favor, né? Aí ele mandou, ele é muito disciplinado, mandou um relatório. E aí ele fez tantas críticas ao livro que eu disse: não, cara, também não precisava exagerar. Eu quase desisti assim, de publicar o livro. Então
Então, você se submeter a críticas é saudável, é bom, né? A gente precisa ter essa humildade. Mas também tem os haters na internet, isso daí a gente... E de todos os livros que tu escreveu, qual que foi o mais desafiador, assim? Olha, nenhum livro eu tive sofrimento para escrever, assim, sabe? Ai, meu Deus, que livro difícil de escrever. Porque eram assuntos que eu gosto e de alguma forma já dominava, tá? Mas, em particular, eu fiquei, eu não diria preocupado, mas curioso com a repercussão do livro, o último agora, o Igreja Polarizada. Igreja Polarizada. Porque é um tema delicado. Então, assim, você fica pensando, poxa, como que esse livro vai ser recepcionado, né? De maneira geral, não teve nenhum problema. Até porque... Já faz quanto tempo que tá lançado esse? Tá de abril para cá. Ah, de abril para cá. E fora, o problema é o seguinte, de alguém... porque eu acho que também eu fui tão claro ali no que eu quis passar, que eu não deixei brechas para as pessoas eventualmente me interpretar mal. Qual era o meu medo de alguém interpretar mal? Eu jamais quero escrever um livro que seja meramente crítico à igreja. Eu quero sempre ser propositivo. Eu não acredito em ministérios que são 100% críticos, assim. Eu vejo que mesmo o profeta do Antigo Testamento, por mais crítico que ele fosse a Israel, ele morria de amores por Israel. Ele lutava com Deus. Porque como você pega Abacuque, né? Ok, Deus, o Senhor vai punir Israel está pecando, mas por que outras nações pagãs não estão pagando o mesmo preço? Né? Então, assim, tinha aquela dor assim, por Israel. Né? Então, eu acredito que por mais que Deus te dê um ministério de crítica a problemas da igreja, você não pode parar só na crítica, você tem que ser propositivo. E o meu temor era que alguém lesse o meu livro como meramente uma crítica, né? E nunca foi o propósito. Então, pelo menos, aparentemente, ninguém levou para essa linha. Então, eu diria que foi o livro mais... talvez desafiador nesse sentido aí, né? É o pregar com amor, né? Exato. Não com ódio, né? Com rancor. Né? Ou com ressentimento, com uma raiva ali à igreja. Querendo ferir, né? Mas querendo, sim, corrigir, né? Ainda que você tenha sido ferido pela igreja, né? Você tem que lembrar sempre que você está lidando com seres humanos, são pessoas falhas, pessoas que, por mais que estejam erradas, é um exercício sempre difícil, né? Você vê uma pessoa pregando um equívoco e você tentar ler ali, ok, ele está equivocado porque ele estruturou o pensamento errado. Não é porque ele é uma pessoa má, sabe? Não é porque é uma pessoa que quer o mal da igreja. Às vezes ele está tentando acertar de maneira errada, né? Ok, está causando prejuízos, não estou atenuando esse erro. Mas eu já jogar a motivação dessa pessoa no lixo, não é bem por aí, né? Show. Cara, é interessante ter essa interpretação. Você citou antes também o livro do Quem Tem Medo dos Evangélicos. Sim. Acho que ele faz uma linkagem um pouco com alguma coisa, né? Desse assunto. É que ele é mais propositivo. Ele já nasceu para defender os evangélicos. Exato. Foi um livro mais... já nasceu com esse propósito mais positivo. Né? A gente fala também sobre bastante, né? Sobre um amigo nosso. Desculpa, deixa eu só complementar. Quando eu escrevi o Quem Tem Medo dos Evangélicos e alguns que leram Igreja Polarizada, né? Brincaram, nossa, mas o Quem Tem Medo dos Evangélicos é mais na defesa e o Igreja Polarizada já vai bater um pouquinho, né? Aí eu falei, eu poderia até fazer um segundo título, né? Do Igreja Polarizada. Quem tem medo dos evangélicos? Eu. Boa. Esse é um bom título. Eu fiz essa pergunta justamente porque, como eu mencionei, eu vou adquirir esse livro, a gente não tem ele, que é o último, mas os demais eu tenho, e daí você falando agora eu consegui meio que entender que havia uma certa correlação, né, com o livro, mas agora ficou bem explicado. Legal. Tem um amigo nosso, inclusive, que a gente falava muito de ti, assim, que ontem à noite eu tava falando com ele, né, que a gente ia ter esse bate-papo, ele falou, cara, pergunta isso pra ele. Então, ó, Gabi, a tua pergunta vai sair aqui, ó. Como equilibrar a autoridade bíblica
com a experiência do Espírito, né? Até é um tema que faz parte de um dos seus livros que você escreveu com o Kenner Terra. Sim. Queria que você compartilhasse um pouco disso também. Existe na hermenêutica, na interpretação bíblica, o que a gente chama de círculo hermenêutico. De alguma forma, tudo que a gente faz parte da interpretação de um texto ou do mundo, né? Todo mundo faz interpretação o tempo todo. Se eu vou conversar com uma pessoa a primeira vez, eu já estou fazendo uma interpretação dela. Seja o penteado que ela está tendo, a roupa, a postura, já faço uma leitura. E por que eu faço essa leitura? Eu faço ela objetivamente, do zero? Não. Tem uma influência da minha própria história. Então eu costumo dar um exemplo bem prático, o seguinte. A experiência, ela é inevitável na leitura. Então assim, quando alguém diz, normalmente um cristão de uma igreja tradicional, a experiência jamais deve influenciar a leitura do texto. Desculpa, mas isso é impossível. É impossível. Ninguém consegue, não é nem que pode, não é uma questão de escolha. Ninguém consegue chegar num texto como se fosse um robô desprovido de qualquer tipo de história anterior. Você chega no texto com a sua experiência. Então, dou um exemplo bem prático. Digamos que eu tinha uma doença e tal, e Jesus me cura. Claramente, se eu fui curado, se eu vi um milagre na minha vida, eu vou ler a Bíblia, todo texto de milagre vai chamar mais atenção. Vai chamar muito mais atenção do que aquela pessoa que nunca precisou de um milagre. Aquela pessoa que nunca teve uma doença grave. Nunca lidou isso na família. Aquela pessoa vai passar por esse texto assim. Tipo, é como se estivesse lendo uma notícia qualquer, né? Então, é claro que a experiência faz com que eu preste mais atenção. Mas aí qual é o risco da experiência? Eu começar a ler tanto esses textos e prestar tanta atenção neles, que eu acho que a única resposta para a doença é a cura divina. Quando o próprio texto bíblico vai mostrar que tem pessoas que não foram curadas. Não porque estavam em pecado, não porque eram do mal, do diabo, mas porque que Deus não quis curar. Porque Paulo vai lá e recomenda um remédio a Timóteo, a Trófimo, e são pessoas que ele deixa doentes e não acontece nada, nenhum milagre, mesmo que Paulo tenha sido grandemente usado no dom de cura. Então, o que a Bíblia vai fazer? A minha experiência fez com que eu colocasse um óculos e prestasse mais atenção nos dons de milagre ali do texto bíblico. Mas quando eu continuo a ler o texto com honestidade, a Bíblia também vai corrigir esse óculos, vai limpar um pouquinho. Olha, presta atenção, não tem só cura aqui não. Aqui também tem gente doente que não foi curada. Uhum. Isso também faz parte da verdade da revelação bíblica, né? Por isso que eu falo que é um círculo hermenêutico. Eu levo a minha experiência ao texto, mas o texto corrige o foco da minha experiência. Então, o nosso desafio é fazer o quê? É jogar a experiência fora antes de ler o texto? Não, isso aí, por mais que você tente, você nunca vai conseguir. Mas é reconhecer que a minha experiência pode enviesar a minha leitura. Então, isso já é um meio caminho andado. Se eu reconheço isso, isso já vai me ajudar a prestar atenção. Será que eu não estou prestando atenção nesse texto aqui? Porque a minha história de vida foi mais nessa linha. E vieses, assim, quando a gente começa a reconhecer, é maravilhoso. Quando eu começo a ver que eu tenho um vício de pensamento. Vou dar um exemplo aqui, eu estava até falando com o irmão isso no carro, né? Se você pergunta um motorista de qualquer cidade do Brasil se ele é um bom motorista, ele vai dizer que é um bom motorista. Mas se você perguntar para ele, e os motoristas da sua cidade são bons motoristas? Ele vai dizer que são péssimos motoristas. Aí 90% das pessoas vão dizer que são bons motoristas e vão dizer que 90% das suas cidades só tem péssimos motoristas. A conta não bate, né? Então, assim, isso é um viés. O viés, ele tende a olhar para si de maneira mais positiva e mais crítica para o outro. Então, quando eu vou ler a Bíblia e tenho essa consciência, eu tenho a tendência de olhar o texto bíblico e ver aqui Paulo falando de um pecado que eu não cometo, porque a minha própria personalidade não leva a esse pecado,
e aí eu vou usar esse pecado aqui para condenar o pecado. Sei lá, eu sou uma pessoa introvertida e agora eu vou pregar contra a fofoca. Por que eu não fofoco? Por quê? Porque a minha personalidade não demanda isso. Aí aquele outro pecado que eu faço, aí eu ignoro. A gente é bem assim, né? Pega muito que convém, né? Pega muito que convém. É por isso que a igreja vai falar muito de pecados, às vezes, lá fora, né? Pecados da cultura. E culturas pecaminosas que há no nosso meio, a gente passa um pano. Acaba ignorando. Então, o nosso desafio é ter essa leitura crítica da gente mesmo, né? Olha, a minha cabeça está tentando sempre trabalhar aquilo que é melhor para mim, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que examinar a mim mesmo, né? Então, como que eu vou quebrar esse ciclo, né? De alguma forma, é claro, sempre me expondo ao texto, me expondo também a interpretações que não são da minha bolha. Isso também é bastante importante. Isso é importante. Né? Quando eu penso em igreja aqui, eu estou pensando na igreja no sentido amplo, né? A igreja vai corrigir muito das minhas visões também. Mas como? Se eu me expor a pessoas que estão além da minha bolha, né? Então, de alguma forma, não só a leitura do texto bíblico vai corrigir meus vieses, mas a interpretação também de outros irmãos, as histórias desses outros irmãos, as experiências desses outros irmãos. Eu dou um exemplo também. Há muito tempo atrás, eu era adolescente ainda, eu lembro que eu vi uma figura no Orkut, ou no Facebook, não lembro agora, que era assim, um casal na balada e um casal na igreja, casal de namorados. Aí velhinhos, o casal da balada separados e o casal da igreja juntinhos, felizes para sempre, né? Aí quando você vai ver a vida real, ela nem sempre é tão linear assim. Tem casal que se conheceu na balada que está casado há 30 anos. Tem casal que se conheceu na igreja que o casamento faliu rapidamente. Por quê? Porque a vida é muito mais complicada do que essas receitinhas prontas. Talvez a minha experiência não me leve a perceber isso, mas quando eu vou conversar com outra pessoa e tal, vou vendo que a vida é mais complexa do que um meme de Facebook, né? Então, nesse sentido, eu diria, como lidar com a experiência? Lide com ela como um dado da realidade, ou seja, eu reconheço que ela está ali, mas que ela não tem a palavra final. Não finja que ela não está ali, porque é a pior coisa. Sim. Não, a experiência não manda em nada na minha leitura. Cara, você está se auto-enganando. Reconheça que ela está ali e tente perceber o quanto que ela contamina a sua leitura. E como que você vai perceber isso? Se expondo a outras leituras. Eu acho interessante que eu falei, acho que esses dias contigo, falei com a minha esposa também sobre esse texto que tu falasse ali, sobre examinar a si mesmo. A gente tem um costume de não saber se examinar. Exato. Né? Porque a gente sempre vê por fora. Até dei o exemplo, falei pro Guilherme, cara, tu olha no espelho, tu vê os teus defeitos por fora, mas tu não consegue parar para analisar o que tá dentro de ti. Sim. Né? E aí você vai se sabotando. Sim. Porque aí também tem uma outra tendência, né? A gente começa a tentar se examinar, ou essa dificuldade de reconhecer os nossos problemas, ou também, às vezes, ter uma visão muito pessimista sobre si mesmo, tendo um senso de inferioridade, né? Aí começa também a gerar um outro extremo, né? Então, eu diria que realmente um dos maiores desafios da vida cristã é uma avaliação honesta de si mesmo, né? Saber o que faz bem e o que faz mal, né? Não é o se avaliar, é o se avaliar honestamente. Honestamente. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos aqui para outra pergunta. Olhando para o cenário cristão do nosso país, você acredita, por conta de tantas denominações aí crescendo no Brasil, o Brasil possa ter ficado mais evangélico e menos cristão? É uma provocação que a gente fez no Instagram, né? Eu temo, sim, que o crescimento evangélico deixe, de alguma forma, o Brasil menos cristão. Em que sentido, né? Historicamente, ao mesmo tempo que isso é ruim, tem um lado positivo que eu vou falar depois. Mas, historicamente, quando o cristianismo, de qual vertente for, se torna dominante, seja a vertente católica ou a vertente protestante,
ele tende a se diluir na cultura daquela sociedade. Tá? Não é que ele converte a cultura, pelo contrário, a cultura tende a convertê-lo, a própria cultura, e só batizar aquilo como algo, entre aspas, cristão, né? Então a gente viu isso na Europa, a gente viu isso na América do Norte, a gente vê isso no Brasil. O Brasil era já dominado pelo catolicismo, mas o católico no Brasil, em geral, não era um bom católico, né? Era um católico só de nome. Então a tendência também, à medida que os evangélicos cresçam, é que aumente essa figura do evangélico não praticante. É o evangélico que nasceu na igreja, mas que não tem nenhuma vivência ali de evangélico. Então, isso para mim não é uma surpresa, assim. Eu sempre comento que eu lembro muito bem de uma reportagem da revista Veja, em 2002, que dizia que não havia evangélico não praticante nessa reportagem. Falando que os evangélicos frequentavam a igreja semanalmente, em média 2 vezes por semana e tal e tal. Em 2012, 10 anos depois, a mesma Veja fez uma outra reportagem sobre os evangélicos e um dos destaques era a figura do desigrejado. Né? Então, em 10 anos já teve uma mudança. Assim, né? Então, a tendência é que esse grupo só cresça. Né? A gente viu. Até esse último censo revelou um crescimento dos não filiados a nenhuma igreja, mas até foi um crescimento até menor do que eu imaginava. Até imaginava que o crescimento seria maior, mas é uma tendência. Então, para mim não é uma surpresa da gente ter um país muito evangélico, mas com pouca vivência de fato de evangelho. Tá? Eu até brinquei em um texto que eu escrevi para a Folha de São Paulo que um Brasil evangélico seria secular. É o título do texto, né? Baseado nessa questão histórica. Né? Então, tirando um pouquinho daquela paranoia de alguns, de que um Brasil evangélico ia virar uma espécie de Irã pentecostal, sabe? Que os ayatolás das igrejas iam dominar o Brasil, alguma coisa assim. Cara, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. A tendência é que as igrejas fiquem cada vez mais parecidas com a própria cultura brasileira. Porque a cultura ela tem uma força muito grande de penetração no cristianismo. Por quê? Diferente de outras religiões, o cristianismo ele é multicultural de nascença. Né? Ele nasce no contexto judaico, mas ele se expande rapidamente em um contexto de cultura greco-romana. Você vê, o próprio Novo Testamento não foi escrito em hebraico ou aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o cristianismo ele já tem uma adaptação cultural muito forte. Isso é maravilhoso do ponto de vista da evangelização, porque facilita a penetração da mensagem cristã em qualquer cultura, mas, ao mesmo tempo, a cultura também penetra muito no cristianismo. Então, você pega, mesmo as igrejas que se julgam muito livres da cultura secular, elas são altamente influenciadas pela cultura do seu país. A Assembleia de Deus é um bom exemplo disso. Eu brinco com os irmãos assim. A gente, por exemplo, a gente acha que não tem secularidade na música pentecostal. Mas o chamado Marchinha de Fogo, a chamada Marchinha de Fogo, ela é carnaval da década de 30. Sabe? O Desemboca o Vaso, Jesus. Pode pegar no YouTube, marchinhas da década de 30, o ritmo musical é o mesmo. Se você pega alguns ritmos musicais do Pará, que eu sempre esqueço o nome, desculpa aí os paraenses, eu sempre esqueço. Mas é um ritmo que tem uma palavra indígena. Cara, se você pega um pouco desse ritmo, mistura um pouquinho só com o forró e baião, dá tipo Cassiane, Elaine de Jesus, 500 graus de puro fogo, santo poder. Então, tem influência da cultura, sim, por mais que a gente não a gente acha que aquilo é gospel, que aquilo é evangélico, que nasceu na igreja, mas não, tem uma influência cultural muito forte. Então, nesse sentido, por isso que eu brinquei, né, junto com o Paulo On com aquele título, de fato, eu não vejo um domínio evangélico de tornar o Brasil um país cristão, até porque eu não acredito nessa história de país cristão. Nunca na história houve um país cristão. Tudo, às vezes tem gente que romantiza, né? Os Estados Unidos nasceram como um país cristão. Vai ler história de direito. Os pais fundadores dos Estados Unidos,
eram todos deístas, não eram nem cristãos, né? O deísmo é aquele que acredita que Deus fez o mundo e depois foi embora. Não intervém mais no mundo, né? Essa romantização, eram homens de oração, de Deus. Não tem nada disso. Assim, é gente que não leu história que fala essas bobagens. E aí, quando você vai ver a história de maneira geral de outros países que a gente acha que era um país cristão, também não tem nada disso. Então, para mim não é uma surpresa, tá? Igreja, na essência, quando ela vive o evangelho, ela sempre terá um elemento anticultural, tá? Em que sentido? Ela sempre vai entrar em choque com a cultura dominante do lugar que ela está. Sempre. Tá? Então, há um elemento na igreja verdadeira que ela não consegue se adaptar 100% à cultura. Então, por isso que eu digo que um Brasil muito evangélico, a Igreja de Jesus Cristo não vai ser essa igreja grande evangélica que a gente vê em todos os lugares. Ela vai ser sempre um grupo menor do que a gente vê. Jesus mesmo já falou, né? A porta é estreita. Então, quando tá todo mundo entrando numa porta, é que essa porta ali não tá estranha. Mudando só um pouco do assunto, mas aproveitando um gancho, né? Você falou do artigo, até da tua escrita com o Paulo Wong, né? A gente lhe acompanhando, a gente já viu vários conteúdos seus, ou algumas participações, inclusive, com o Vitor Fontana, o próprio Paulo Wong, que é pastor da Igreja Presbiteriana, com o Bibo, que acaba sendo uma inspiração para nós também. A gente gostaria de saber como é para você, quanto assembleiano, né? Ter essa abertura com outro público, mesmo com linhas teológicas diferentes, né? Eu, por exemplo, eu lhe acompanho há pelo menos uns 5 anos e eu lhe conheci através de um pastor da comunidade numa aula de teologia. Né? Então, isso é uma coisa que a gente acha legal até, da sua parte, você ter esse diálogo com outras pessoas de outras linhas, você ser respeitado. Hoje, a gente até estava falando antes, né? Você não prega só na Assembleia ou algo nesse sentido. Hoje você tem uma abertura até com outras linhas, com outros ministérios, né? Da linha presbiteriana, enfim. Sim. Eu queria que tu compartilhasse um pouco disso, né? O que você acredita que talvez seja a motivação? Pois é, isso foi uma graça que também veio na minha vida desde a adolescência, de ter convívio com pessoas de diferentes igrejas. Parte da minha família também, na época, era batista tradicional, então logo cedo eu tive contato com a ideia de que a Assembleia de Deus não era a única igreja que resumia o que era ser evangélico, né? Então eu já tinha esse choque de realidade. Então, e meio que a minha vida foi caminhando para isso, e hoje eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, que eu diria que é o resumo do que é ser evangélico, assim, Sim. do sentido mais bonito do termo, porque ali eu trabalho com presbiterianos, com batistas, com luteranos, né, e por aí vai, comunidades, né, tem gente ali de várias igrejas diferentes, né? E a gente tem toda sexta um devocional e uma vez por mês um culto completo com louvor e tal. E é muito legal você ver assim, um culto está pregando um pastor presbiteriano, no outro está um pastor pentecostal e tá todo mundo ali ouvindo e tal. Então, acho Ninguém ferindo. Ninguém ferindo e inclusive é um princípio muito sério para a sociedade bíblica de não defender uma bandeira, né? Até porque a gente está ali para servir a todas as igrejas. Então quando a gente fala como sociedade bíblica, a gente tenta ser o mais neutro possível para falar com todas as igrejas, né? Então, meio que até Deus estava preparando o meu coração para trabalhar num ambiente assim, né? E que é maravilhoso. Agora, o que talvez foi decisivo ainda na adolescência foi a leitura de um livro chamado Cristianismo Equilibrado, do John Stott. Vamos anotar aqui já. Produção. Como que é o nome? Livrinho pequeno, Cristianismo Equilibrado, do John Stott. Por que esse livro chamou muito a minha atenção na época, né? Cara, era um adolescente de 12 ou 13 anos lendo esse livro. E aí o que me chamou a atenção, que foi um livro publicado na época pela CPAD, de um pastor, um teólogo anglicano. Na minha cabeça, naquela época, anglicano era quase que um católico, né? Puxa,
E o livro vai muito nisso, né? O cristianismo é equilibrado. O cristianismo, ele não vai para os extremos. A tese do livro é essa, né? Ele vai trabalhando vários extremos que há na história da igreja e como que o cristianismo bíblico, ele sempre vai para o equilíbrio, né? Entre esses extremos. E eu fiquei maravilhado, e depois eu fui ver a história desse livro. Ele foi publicado pelo Lawrence Walson, que teve contato com John Stott lá na década de 70, numa conferência chamada Lausanne, que reúne evangélicos de várias vertentes, e o Lawrence Walson era o representante da Assembleia de Deus lá, né? E eu sempre fiquei fascinado com isso, assim. Eu tenho muito orgulho mesmo, orgulho no bom sentido da palavra, de ser assembleano, muito feliz de ser assembleano, né? Mas eu sempre tive isso na minha cabeça: a Assembleia de Deus não resume o reino de Deus. Então tem muita gente maravilhosa fora das Assembleias de Deus, né? Ao mesmo tempo que eu não vou olhar os de fora também com um olhar de inferioridade, né? Eu só tenho a aprender com os irmãos lá fora e eu não tenho nada a ensinar. Também eu tenho coisas a ensinar, irmãos de outras tradições, e tenho muito também a aprender com eles. Então é uma relação de troca, né? Então isso é maravilhoso. Então, assim, quando eu tenho e consegui, com a vida, assim, cultivar boas amizades com gente de fora da Assembleia de Deus, e eu dou graças a Deus por isso, porque o teólogo assembleano, quando ele ganha algum espaço, normalmente ele ganha espaço na bolha assembleana, né? Uhum. A gente tem teólogos maravilhosos, mas que falam só as Assembleias de Deus, né? E não estou fazendo uma crítica aqui, estou falando de uma realidade do que foi a nossa construção de teologia. Sim, a ideia da pergunta era justamente essa, né? Porque, assim, é admirável, de uma certa forma, né, você, quanto assembleiano, ter essa abertura. De furar um pouquinho essa bolha. Mas, e eu até entendo por que a gente demorou tanto a furar essa bolha, porque a Assembleia é grande demais. Então, meio que, você falar ao público assembleano, você já está falando a muita gente, né? Mas, meio que intuitivamente, já tinha na minha cabeça que eu não deveria falar só ao assembleano. Ainda que eu falasse de teologia pentecostal, eu deveria falar além disso, né? Então, dou graças a Deus, assim. Eu já falei em púlpito de igreja presbiteriana, né? Eu tenho um convite para falar numa igreja anglicana. Tem um convite que ainda vai acontecer para pregar em um retiro de pastores luteranos. Então, assim, que legal. Isso, para mim, é um privilégio, sabe? Um privilégio muito grande ser assembleano e ver, puxa... porque doía um pouco no meu coração quando eu adolescente, lendo uma revista chamada Eclésia, que eu via assim, sempre reuniões de teólogos, tal, aí tinha batista, presbiteriano, metodista, e nunca tinha um assembleano. Parecia que a Assembleia de Deus não existia, sabe? Aí eu ficava aqui, mas isso não está certo. Eu lembro muito bem que tinha uma série de artigos uma vez sobre a história das igrejas evangélicas brasileiras. E não teve a história da Assembleia de Deus. Aí, o que é isso, gente? Não pode, né? E graças a Deus, né? Deus está abrindo essas portas para Muito bom. furar essa bolha. Legal, muito bom. Vamos partir pro final, né? Vamos caminhar pro Deixar final. o homem descansar também, né? Chegou direto de viagem. Chegou direto de viagem, por isso que essa mesa tá com banquete aí. Felizmente ele não toma café. Gente, talvez. E nem tomar açaí. E nem chimarrão. Não, também não toma chimarrão? E o pessoal daqui gosta de chimarrão também. Aqui que também gosta. Também gosta. Aqui. Tem muito gaúcho, a gente mora na divisa, né? Do Rio Grande. Uma coisa que mais eu achei interessante foi uma vez que eu preguei em Gramado, o pessoal tomando chimarrão no culto, né? Ó. Gaúcho gosta de chimarrão mesmo. Essa eu nunca tinha ouvido. Também não sabia. Então, partindo para um final aqui, a gente queria saber como que é conciliar a sua vida de escritor, teólogo, na prática da sua igreja local. Eu dou graças a Deus pela minha igreja local de ter muita tolerância de me ver pouco lá. Viajando todo final de semana, né? Mas eles entendem, né? Até Sim. o próprio pastor, porque não só sou eu, tem muito pregador itinerante na Assembleia de Deus, lá do Belém,
Mas uma coisa que eu acho bem legal é que, às vezes que eu tô lá, eu sempre tô dando uma aula na escola dominical, né? Ou até mesmo pregando. Mas eu diria que é o lado ruim de ser itinerante, tá? É o lado ruim. Eu aqui não quero dizer que é fácil. Quando você passa muito tempo sem... É claro, você tenta atenuar isso em outras reuniões na semana e tal, mas não tá ali domingo, né? O domingo que é o culto mais, né? Como diz minha avó, o crente maionese. Só vai no domingo. Mas o culto é o culto mais especial, sim, né? Culto da família. Culto da família e tal. Você não tá ali frequentemente naquele culto porque você tá no avião, tá viajando, tá voltando para casa, tal. Cara, faz falta. Faz falta. Faz assim. É por isso que eu até dou até como recomendação. Se você tem esse chamado para viajar, deixa acontecer, claro, com calma, mas não force a barra para isso ser mais rápido. Eu quero que logo isso aconteça na minha vida. Eu falo isso por quê? Porque eu passei tanto tempo sendo aquele cara tão envolvido com a congregação que eu estava, de ser que dava aula de manhã no domingo, ia no evangelismo à tarde, e à noite estava ou pregando ou até cuidando do slide, lá, né? O carinho do slide. Isso para mim é muito importante para a fase que eu tô hoje. Tá? Então, por isso que eu falo assim, você que é jovem, adolescente, aproveite muito essa fase para você estar muito envolvido. Porque se Deus quiser que lá na frente você se torne itinerante, essa base aqui vai ser bastante importante para você. Até para você ter raízes firmes, né? Porque realmente, se você já começa a sua vida, por isso que eu sou contra adolescente itinerante, cara. Isso aí eu totalmente contra, assim, para mim. Isso vai dar errado em algum momento da vida dele, vai causar um prejuízo muito grande, porque a pessoa não criou raízes e bases, né? Então eu diria que eu sinto falta. Sinto falta. E tu teve alguém que se inspirou assim pra começar essa vida itinerante, de pregador? Não, assim... Não? Eu nem ouvia muito itinerante. Assim, você tem ideia, é engraçado isso, né? Porque a maioria dos pregadores tem um sonho de pregar nos Gideões. Não. A minha vida foi um pouquinho diferente nesse sentido. Não tinha esse sonho, não tinha um pregador assim, eu me espelho nesse cara, não sei o quê, né? É engraçado isso, assim, inclusive, até porque na minha cabeça não tinha ideia que um dia eu poderia me tornar itinerante. Porque na Assembleia de Deus, até um tempo atrás, um cara que tem o meu perfil de pregação, porque eu prego calmo, expositivo, né? Era o cara que ninguém convidava. As primeiras vezes que eu comecei a viajar, foi até engraçado, que era muito comum, quem me convidava não era... Normalmente é assim, né? Quem convida não é o pastor da igreja, né? É um membro ali, um líder de jovens, alguma coisa. E era muito comum, quando eu terminava de pregar, o pastor pegava o microfone, aí falava assim, irmãos, a gente estava esperando uma mensagem de fogo, mas o Espírito, né? O Espírito nos trouxe, né? Uma brisa suave. Aí na minha cabeça, é fã ou é hater? Deus se manifesta como ele quer. Não sei o quê. Como que meio justificando para a igreja. Tivemos uma aula. Tivemos uma estudo bíblico. Cara, eu queria morrer quando alguém falar. Eu não estou dando estudo bíblico. Estudo bíblico você tem pergunta, você tem interação, né? Eu estou dando um sermão, né? E acontecia muito isso. Né? Hoje em dia não. De um tempo já, né? Não acontece mais. As pessoas já conhecem o meu perfil. E eu acho que isso já é uma mudança na Assembleia. O fato de um cara que tem o perfil de pregação que eu tenho, volto a repetir, assim, não estou criticando os outros, estou falando do meu perfil, o jeito que eu prego. Ser convidado hoje para falar em congresso de jovens ou em congresso de, sei lá, de senhoras, eu acho uma revolução na Assembleia. Porque existia o pregador de escola dominical e o pregador de congresso. Né? Isso aí. Até hoje Até tem hoje, pouco, sim. Né? Essa separação. Né? Esse cara aí é bom para congresso, né? Esse aqui é bom para uma viva. Né? Então eu vejo que um pouco dessa cultura tá começando a mudar, graças a Deus, né? Então é algo que eu dou graças a Deus que, de alguma forma, talvez o Gutierrez não existiria se fosse há 30 anos. Né? Talvez tinha outros Gutierrez ali
do jeito que eu prego e tal, que não tiveram a oportunidade que eu tô tendo hoje. Algumas outras pessoas lá no passado tiveram que quebrar a cabeça, até viverem, de alguma forma, um ministério frustrado para abrir um pouco esse caminho, para que hoje a gente possa ter essa oportunidade, né? Então a gente tem que sempre lembrar de outros irmãos que lutaram tanto para a gente estar do jeito que está hoje. Né? Legal. E teve alguém que te caminhou juntamente contigo, assim, te ensinando, te ajudando? Olha, de alguma forma, eu sempre tive bons amigos teólogos, né? Então, seja pessoas de outras igrejas ou na Assembleia, eu dou graças a Deus de ter tido contato com bons pastores também. Então, eu não diria uma pessoa específica, assim, não tive um mentor, sabe? Aquela pessoa que fala, o Eliseu que tem um Elias, não, sabe? Mas é tanta gente boa que eu tive a oportunidade de conhecer, que de alguma forma cada uma contribuiu um pouquinho, né? Legal. Para o ministério. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta, até fazendo um gancho com uma colocação tua. Quando a gente fala dos jovens, né? Que conselho você daria a jovens pentecostais que querem estudar teologia sem perder, então, a espiritualidade? Sim. Olha, pense que você está fazendo teologia para servir a igreja. Não para obter meramente conhecimento, para fazer especulação, para ficar debatendo qual é o sexo dos anjos, né? Isso aí não vai levar a nada. Adão tinha um umbigo? Adão tinha um umbigo. ou como um cara me perguntou lá na caixinha de perguntas, qual era a altura de Zaqueu? Teologia não é isso. Gente. Sim. Teologia é para servir a igreja. E uma coisa que eu diria é o seguinte, pelo menos comigo foi assim, quanto mais eu estudo a Bíblia a fundo, exegeticamente, mais apaixonado eu fico pela Bíblia. Porque a Bíblia tem, primeiro que é a palavra de Deus, né? Mas ela em si tem uma riqueza e uma beleza, porque ela poderia ser a palavra de Deus sem riqueza e sem beleza. Porque Deus poderia ter escolhido se revelar de uma maneira sem graça. Mas não. Ele escolheu se revelar de uma maneira bela, por meio de um texto belo. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia mesmo, assim, mais eu fico, cara, que livro apaixonante, que coisa gostosa, quanto que alimenta a minha alma, né? Então, nesse sentido, a minha dica é nunca perca de vista que também a teologia é um estudo da Bíblia, não como um objeto a ser dissecado, mas que você está lidando com a palavra de Deus. Então, tem um senso de sagrado, tem um senso que você está ouvindo Deus falando, né? Então, nesse sentido, e outra coisa, não tenha pressa, né, eu quero absorver tudo que é possível de conhecimento como se fosse algo que a gente pudesse fazer de maneira rápida, né? Até mesmo na sua leitura, converse com o texto, ore o texto, fique ali mergulhando naquele texto por tempo, né? Leia a Bíblia devagar, né? Não tente fazer aí, não adianta você ter lido a Bíblia 10 vezes em 5 anos e você não ter entendido nada, né? Leia devagar, mas leia, né? Continue lendo, seja constante na sua leitura. E não perca esse contato, claro, com a sua comunidade, como eu falei, né, na resposta anterior. Essa base é muito importante, porque sem ela você facilmente se perde, porque o congregar, o ler a Bíblia e o orar são meios de graça. O que é isso? O que é um meio de graça? Um meio de graça não é aquilo que vai me dar a graça de Deus, mas de alguma forma vai fortalecer a graça que Deus já me deu. Então, vai me alimentar, né? Então, congregar, ler a Bíblia e orar, imprescindível para ter uma fé saudável. Pode perceber, não tem muito segredo. Quanto mais você ora, mais fortalecido você se sente. Quanto menos você ora, mais desviado você está. Tem segredo. Perfeito. A gente gostaria de te agradecer por esse tempo, todo o bate-papo, na verdade, assim, né? A gente pôde aprender, o pessoal que vai estar assistindo também, com certeza, conseguiu tirar bom proveito disso. Embora saiu de madrugada, chegou aqui, já veio direto gravar. Então, a gente agradece pelo teu tempo. Vejo que vai edificar muito a vida das pessoas, né? E a gente também fica, de uma certa forma, honrado por isso, né? A gente entende a tua agenda, né? Os teus compromissos. Até falei contigo, acho que foi em janeiro do ano passado. E daí a gente entrou nesse tema, assim, né, de, cara, seria interessante fazer para um congresso, né, o pessoal me questionou, até a minha esposa me questionou,
Falei, cara, eu fui um dos que falou assim, não, vamos fazer uma escola bíblica, alguma coisa futura. Ele não é pregador de congresso. Não é pregador de congresso. que vai ser legal aí e tal, sabe? Cara, a gente, né, pra ver, assim, é uma experiência muito boa pra nós, pra gente que tá, né, começando o podcast também ter uma oportunidade, assim. Então, obrigado pelo teu tempo, a gente aprendeu bastante e com certeza muita gente vai aprender bastante. Muito obrigado. Obrigado, Te agradecemos, né, e vamos encerrar por aqui. Agradecer você que ficou até o final desse podcast. Que Deus venha abençoar a sua vida. Comenta, curte, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Que o nosso desejo é que essa mensagem venha alcançar vidas, né? E mudar formas de pensar, mudar vidas, mudar corações, né? Que esse é o nosso objetivo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.